Olá, crianças, tudo bem? Então, vamos fazer nossa aula hoje falando de notícia de divulgação científica. Pesado o nome, né? Mas não é nada demais. Só que eu só preferi explicar para vocês porque podia ficar meio confuso. Mas o próprio nome já nos informa, né? Quando ele fala em científico, é porque é algo mesmo dentro da ciência, é uma coisa que tem que ser comprovada. Então, que gênero é esse? Aí aqui está escrito: uma notícia de divulgação científica é um texto informativo que se propõe a divulgar as pesquisas e descobertas que estão sendo feitas pelos cientistas em seus laboratórios ou universidades. Se pensarmos bem, essas pessoas dedicam anos trabalhando em teses e estudos que nem sempre trazem os resultados esperados. É uma atividade instigante que pode ser muito frustrante. Por outras vezes, os estudos científicos trazem informações e descobertas que podem mudar a nossa relação com o planeta, com os recursos à nossa volta, com o nosso corpo, com as nossas limitações. E isso precisa ser divulgado para o público comum, não acadêmico, a fim de que as melhores decisões sejam tomadas em favor do bem comum. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Para vocês poderem saber que essa notícia de divulgação científica é algo, né, que os cientistas eles estão estudando, eles estão sempre pesquisando para passar para a gente, né? Vou dar um exemplo clássico que o que está aí hoje em dia, né, que é a nossa triste realidade da pandemia da Covid. Então, o que está acontecendo? Todos os cientistas eles estudam tudo, né, para depois passar e divulgar tudo o que eles têm conhecimento mediante essa doença, até então descoberta. Tá? Aí aqui diz assim: é isso que faz uma notícia de divulgação científica. Ela informa a toda a sociedade o que está acontecendo nos bastidores no mundo científico. Existe também a reportagem e a entrevista de divulgação científica. A notícia cabe informar de forma breve e direta os dados das descobertas de um determinado núcleo de pesquisa, que pode ser uma pessoa, uma instituição, uma universidade. E aí entra, né, bem dentro da divulgação também tem a reportagem, tem a entrevista. A entrevista vai pegar um desses cientistas e vai estar fazendo a entrevista. A reportagem ela não é tão direta, né? Ela tem mais detalhes. É que nem a diferença mesmo entre a notícia e reportagem. A reportagem ela tem mais dados, informa mais coisas do que a notícia. A notícia é uma coisa muito breve, né? Muito sucinta. Essa é a diferença. A notícia de divulgação científica tem a mesma estrutura que qualquer outra notícia. Então, ali, título, né, que é o que pode ser chamado de manchete, que é aquela parte de cima, né, das notícias. Tem o lead, que é o que vem a linha fina, logo depois, dentro de cada parágrafo. O desenvolvimento, que é toda a notícia, e a conclusão, que é o final da notícia. Outras semelhanças dizem respeito ao uso da terceira pessoa, ao desejo de ser impessoal e ao uso de uma linguagem correta e adequada ao padrão jornalístico, ou seja, né, dentro da linguagem formal também, que nem nós vimos no gênero do cordel, tá? É uma linguagem super formal, não tem nada informal. E, adequado ao padrão jornalístico, como comunicação com o público não é necessariamente formal, para se comunicar com o público de forma variada. Nesse caso, né, em cima da entrevista. A entrevista, ela é, sim, informal, mas dentro de uma notícia, de uma reportagem, tem que ser formal. Por isso que aqui ele diz assim, ó, só para vocês poderem entender, para não ficar confuso, tá? Ó, o uso de uma linguagem correta e adequada ao padrão jornalístico para a comunicação com o público. Aí ele continua, não é necessariamente formal para se comunicar com o público. Então, quando ele se comunica, ou seja, em cima da entrevista, é que aí pode entrar em formalidade, que é uma característica do gênero entrevista. Mas também não inclui gírias e manifestações populares de linguagem. Dependendo da entrevista, né, do ser entrevistado, vai atrair, né? Pode ser que entre uma manifestação popular. Se os cientistas fizessem seu trabalho e esses dados não chegassem ao grande público, governantes, empresários, comerciantes e população em nada mudariam a nossa vida. Por isso, sites, revistas e jornais que incluem em suas publicações matérias como essa são importantes. Essa é uma observaçãozinha. E aí, vocês vão fazer da página 304 até 308 e mandem foto para mim, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Beijos!